Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje nós estaremos aqui com mais uma aula de matemática, falando de grandezas e medidas, mais uma vez. Qual é o tema da nossa aula de hoje? Bom, nossa aula de hoje é a aula de número 16, o eixo grandezas e medidas. Qual é o nosso conteúdo? Medidas de massa, grama, miligrama e quilograma, e conversão entre elas. Habilidade: reconhecer as unidades de medida de comprimento, metro, centímetro, decímetro, massa, capacidade, temperatura e tempo, dias, horas, minutos, e conversões entre elas. Bom, e a nossa aula de hoje vai começar num lugar muito especial, tá certo? Então vamos lá, que agora é hora de estudar. Então, meu querido aluno, a nossa aula de hoje vai começar aqui, na savana africana. Por que, professor, você veio aqui para a África para começar a aula de hoje de pesos e medidas? Bom, olha os animais que estão ao meu redor. Girafa, elefante, zebra. Como será que eu faço para medir o peso desses animais? Eu uso quilo, eu uso litro, eu uso grama. Quais são as medidas que eu vou usar para pesar esses animais que são tão grandes, por exemplo? Bom, para eles nós temos medidas especiais. E na aula de hoje nós vamos ver todas essas medidas, que começam nas convencionais e vão para as não convencionais, tá certo? Então vamos começar, de olho na tela. Medidas de massa. Em diversas situações do nosso cotidiano, precisamos medir a massa de algo. Aqui comigo. Então, por exemplo, que na savana africana, se eu tivesse que pesar esses animais, né? Será que eu poderia usar uma balança simples? Quando eu vou no supermercado e tenho que pesar um alimento, eu uso qual tipo de balança? Quando eu vou me pesar, que medidas eu uso? Bom, vamos lá, de olho na tela. As medidas de massa. Em diversas situações do nosso cotidiano, precisamos medir a massa de algo. Por exemplo, para medir massas, podemos usar uma balança. Aqui comigo. Bom, nós vimos aí que para medir esses determinados objetos ou nos pesar, nós temos que usar balanças. Mas essas balanças utilizam que medidas? Então vamos lá, de olho na tela. O quilograma, o grama e o miligrama. Entre as unidades de medidas mais usadas para expressar as medidas de massa, temos o quilograma, cujo símbolo é kg, tá certo? Então, olha aqui, kg. O grama, cujo símbolo é G. Professor, não é a grama? Não, já ensinei isso na aula. Não se fala a grama é o capim. A medida de massa matemática é o grama, cujo símbolo é G. O miligrama, cujo símbolo é mg. Essas são as medidas de massas mais usuais. Aqui comigo. Então, nós temos que ver o seguinte, quando nós temos essas medidas de massa, nós temos que tomar cuidado com o símbolo, com a nomenclatura, tá certo? É importante você conhecer essas medidas de massa, tá bom? De olho na tela. O quilograma, o grama e o miligrama, correto? Bom, a palavra quilo quer dizer 1000. Então, 1 quilograma é o equivalente a 1000 gramas, tá certo? Ó, 1 quilo é equivalente a 1000 gramas. Nós temos que tomar sempre cuidado com isso, tá certo? Bom, vamos à nossa próxima tela. Conversão entre as unidades de medida de massa. Antes de nós começarmos a converter, nós temos que conhecer quem são essas medidas. Então, a primeira delas e mais famosa, o quilograma, representado por kg. Lembre-se, quilograma não se escreve com K, se escreve com QU. A abreviação é que é kg. Temos o hectograma, que é HG. Decagrama, DAG. Tá certo? Esses são os múltiplos do grama, tá ok? No meio da nossa tabela, nós temos o grama, que é a principal, é a nossa medida central, tá certo? É a medida padrão, ok? E nós temos também os submúltiplos,
Quem são os submúltiplos? Vamos lá. Decigrama, representado por DG, centigrama, representado por CG, e o miligrama, que é famoso, representado por MG. Aqui comigo. Bom, então nós vimos o seguinte, nós vimos as medidas de massa, no meio nós temos o grama, certo? À esquerda nós temos os múltiplos, à direita nós temos quem? Os submúltiplos. Todos eles são importantes no processo de conversão. Como é que fica a tabela completa, professor? De olho aqui na tela. Bom, essa é a nossa tabela completa com as unidades de medidas de massa, tá certo? Veja, no meio nós temos o grama, à direita os múltiplos, quilograma, hectograma, decagrama, e à direita nós temos os submúltiplos, decigrama, centigrama e miligrama. Professor, como é o processo aqui? O processo é o mesmo das outras tabelas. Andou para a direita, você multiplica, direita. Andou para a esquerda, você divide. Tá certo? Andou para a esquerda, você divide. Ok? Lembrando que cada casa aqui vale quanto? 10. Tá certo? O que você precisa? Memorizar essas casas. Tá bom? Aqui comigo. Então, nós vimos o seguinte. Andou para a direita, multiplica. Andou para a esquerda, divide. Tá certo? Sempre. De olho na tela. Bom, conversão entre as medidas. As mais usuais. Para converter de quilograma para grama, basta você multiplicar por 1000. Então, multiplica o valor por 1000. De miligrama para grama, nós devemos dividir o valor por 1000. Tá certo? Aqui comigo. Mas essa regrinha, ela vale para as medidas mais usuais, né? Quilograma para grama, de grama para quilograma. Nós temos outras medidas, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Então, vamos ao nosso primeiro problema. Vamos lá. Gláucia comprou bistecas para o almoço. Ao pesar, verificou a balança, marcava 2 quilos. Então, vamos lá anotar as medidas. A balança de Glau marcava 2 quilos. Qual o valor desse peso em gramas? Bom, então vamos entender o seguinte, vamos colocar aqui as medidas. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. O que você tem que fazer primeiro? Identifique onde você está. Nós estamos em quilos. Então, nós estamos bem aqui, ó, quilos. Quilogramas. E nós queremos ir aonde? Para gramas. Olha aí, ó, professor, estou indo para gramas. Estou andando para a direita ou para a esquerda? Ah, professor, eu tenho dúvida. Lembre, direita, esquerda. Então, nesse caso, eu estou andando para a direita. Quantas casas? 3. Bom, devagar. Primeira coisa, vamos pegar o 2. Eu vou multiplicar ou eu vou dividir? Se eu ando para a direita, eu multiplico. Se eu ando para a esquerda, divido. Como eu estou andando para a direita, eu vou multiplicar. Por quanto, professor? Cada casa vale 10, ou seja, equivale a um zero. Quantas casas são? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3 zeros. Muito bem. 2 vezes 1000, 2.000, o quê? Gramas. 2.000 gramas. Ou seja, 2 quilogramas são equivalentes a 2.000 gramas. Muito bem. Aqui comigo. Bom, então nós vimos aí que a Glau comprou 2.000 gramas de bisteca. Vamos ao nosso próximo problema, de olho na tela. Muito bem, vamos ao nosso segundo problema. Gustavo comprou 3.000 gramas de feijão. 3.000 gramas de feijão na feira para sua tia Jo. Qual o valor desse peso em quilogramas? Muito bem. Então, vamos colocar primeiro as nossas medidas aqui no quadro. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Muito bem.
Vamos identificar onde nós estamos. Nós estamos aqui, nas gramas. E nós queremos ir para onde? Quilogramas. Então, nós estamos voltando. Lembra da nossa regra? Quando eu ando para a direita, eu multiplico. Se eu ando para a esquerda, eu divido. Nesse caso, eu estou andando para a esquerda. Então, eu vou ter que dividir. Então, eu vou ter que pegar o valor de 3.000 e vou dividir. Por quanto, professor? Vamos contar o número de casas. 1, 2, 3. Cada casa vale um zero. 1, 2, 3. Então, vou dividir 3.000 por 1.000. Nesse caso aqui, você não precisa fazer conta. Pode aplicar o corte dos zeros. Cada zero corta com 1. Tá vendo? Muito bem. O que sobrou? 3 dividido por 1. E quanto é 3 dividido por 1? 3. Ou seja, 3.000 gramas é o equivalente a 3 quilogramas, ou 3 quilos. Se eu fosse escrever 3 quilos, professor, como é que eu escreveria? Assim, 3 quilos, com QU, nada de usar quilo com K, tá na hora da escrita. Só a abreviação que se usa KG. Muito bem. Bom, estamos de volta aqui na savana africana. E por quê? Porque eu falei no início da aula do seguinte: como seria fazer o peso desses animais de grande porte? Por exemplo, a girafa, o elefante, a zebra, não é verdade? Poderia usar quilos. Como é que eu faço a medição de peso desses animais? Bom, para isso eu tenho medidas especiais. Que medidas são essas? De olho na tela. As medidas especiais. 1 tonelada. 1 tonelada é o equivalente a 1.000 quilos. Temos também a arroba. Uma arroba é igual a 15 quilos. E um quilate vale 0,2 gramas. Olha o exemplo. Um elefante da savana pode pesar 6 toneladas. Qual é o peso desse elefante em quilos? Aqui comigo. Então, vimos aí que um elefante da savana pode pesar quanto? 6 toneladas. Como é que eu faço para calcular o valor desse peso em quilos? De olho na tela. Vamos lá comigo. Bom, nosso elefante ele pesa aqui um total de 6 toneladas. Qual é o peso desse elefante em quilos? Bom, nós temos aqui que 1 tonelada vale quanto? 1.000 quilos. 1 tonelada vale 1.000 quilos. Bom, se 1 tonelada vale 1.000 quilos, 6 toneladas eu faço como? Apenas multiplico. 6 vezes o valor de 1 tonelada. Quanto vale 1 tonelada? 1.000 quilos. Então, 6 vezes 1.000 é o equivalente a quanto? 6.000 quilos. Ou seja, o nosso amigo elefante da savana pesa 6.000 quilos. Muito bem, aqui comigo. Então, nós vimos o seguinte, essas medidas especiais, elas são usadas no nosso cotidiano, tá certo? E arroba, professor, como é que eu uso arroba? Bom, quando você vai ter o peso do gado nas fazendas, você usa arroba, tá certo? A arroba é usada para peso do gado, de grande porte, tá certo? E o quilate, professor? Bom, a mamãe em casa deve ter alguma joia, anel, cordão. Quando você faz a compra em ouro, esse ouro é pesado através do quilate, que vale 0,2 gramas. Agora, quando eu vou pesar o nosso amigo elefante, a nossa amiga girafa, uma baleia azul, por exemplo, aí o que eu vou usar? Eu vou usar as toneladas. Por quê? Porque 1 tonelada vale o quê? 1.000 quilos. E aí, para esses animais de grande porte, eu vou fazer o uso dessas medidas especiais. Então, o que eu recomendo que você faça? Além da tabela, onde nós temos quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, você também grave essas medidas especiais, que é a tonelada, a arroba. Bom, vimos na aula de hoje o quê? As unidades de medida de quê? De peso, não é verdade? De massa. Vimos aí que existem medidas especiais, como a tonelada, o arroba, o quilate. De olho na tela. Em diversas situações da nossa vida, usamos as medidas de massa. Ao pesar frutas, legumes, cereais, como mostra aqui, ó, usamos o quê? A balança para pesar frutas, para pesar cereais. Também usamos a balança para nos pesar. Muito bem. Quando nos pesamos, usamos o quilo.
para saber a nossa massa corporal. Lembrando que a abreviação é com kg, mas quando você tiver que escrever é quilo com U, tá certo? Esse quilo aqui com K não existe, tá bom? Fique bem claro isso. Ah, eu vi na placa do restaurante, professor, em algum lugar, tá errado. Quilo é com QU, a abreviação é que é kg. Muito bem? Bom, vamos agora às nossas considerações finais. Muito bem, então na aula de hoje, o que nós vimos? As unidades de massa, na verdade? Vimos aí o quilograma, o hectograma, o decagrama, o grama. Mas além disso, para ajudar os nossos amigos aqui da savana, que tem muito peso, nós usamos o quê? As medidas especiais. No caso do elefante, da girafa, nós usamos o quê? A tonelada, não é verdade? Então, vimos que essas medidas estão presentes no nosso cotidiano, tá certo? Quando você vai se pesar, quando você vai pesar alguma fruta, quando você vai pesar um cereal, quando você vai ao mercado para a mamãe e pede 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha, você está usando as unidades de massa e está usando essas medidas que estão presentes na nossa tabela, né? Quem são? Quilograma, o hectograma, a grama, o miligrama. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Estude, faça os exercícios e até a próxima aula.